Olá, seja bem-vindo à nossa sala de oração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos. E o nosso propósito é sempre juntos orarmos a Deus, pedindo a Ele que responda às nossas orações. Que esse tempo juntos te inspire ainda mais a falar com Jesus, a aprender a orar, a ser levado para um ambiente de oração onde só a graça maravilhosa de Deus pode te alcançar. Eu sempre digo aqui que orar faz bem, muito bem para todos nós. E essa oração nos leva para um ambiente, podemos dizer assim, sobrenatural. Para aquele lugar onde só o Espírito Santo de Deus, só a bondade dEle, só a graça dEle, o favor dEle podem nos levar. E aprender a orar é algo tão maravilhoso. Todos os dias nós podemos aprender algo novo. E aprender como? Com experiências? Não somente. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus. O que a Bíblia nos ensina, o que ela diz, quais são os exemplos de oração, orar por quê, orar para quê, orar como. Talvez você tenha dúvidas assim como eu, e o Senhor nos esclarece. Tudo está escrito na palavra dele que ele deixou para nós. E então vamos meditar nessa palavra mais uma vez. E hoje eu escolhi orações de Paulo. O que Paulo e como Paulo orava e qual era o ambiente de oração que Paulo tinha que poderia trazer inspirações para nós orarmos. E no primeiro momento, eu quero compartilhar com você que Paulo pede oração para ele ter coragem para pregar o Evangelho. E é verdade, então não é muito diferente daquele tempo quando Paulo vivia perseguições, prisões, açoites, tantas coisas difíceis. Hoje também estamos chegando nesse momento. Alguns lugares têm prisões, alguns lugares têm perseguições. Hoje é muito comum, se você abre a Bíblia em praça pública para pregar, alguém se levanta para ofender. Então Paulo pede coragem. Está aqui, na carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo 6, no verso 19, que diz assim: Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Paulo estava preso e ele está pedindo oração. E é muito interessante que na carta Paulo diz assim: orem por mim para que mesmo preso em algemas, eu tenha ousadia, eu tenha coragem de pregar o Evangelho. Eu tenha coragem de falar destemidamente aquilo que só Deus pode fazer. Isso mostra para a gente e traz um exemplo tão interessante. Se Paulo, que escreveu grande parte do Novo Testamento, as cartas que ele escreve, ele pedia oração, quanto mais nós, não é verdade? E tem coisa que não é vergonha, você pode pedir oração, você pode clamar a alguém. Paulo aqui já tinha vivido tantas coisas, experimentado tantas coisas, ele tinha iniciado essa igreja em Éfeso, e quando estava ali, ele prega num lugar onde outros também estavam pregando, falando dos seus deuses, e tinha uma estátua de um Deus desconhecido, e ele diz: esse é o Deus a quem eu sirvo. Ele prega naquele ambiente, muitas pessoas convertem, feiticeiros convertem, existia ali uma deusa chamada Diana, Diana dos Efésios, e as pessoas converteram e jogaram fora tudo aquilo que era adoração àquela deusa. E passaram a adorar a Jesus Cristo, o Senhor, o único Deus verdadeiro e vivo. Então Paulo traz uma orientação àquela igreja e ele passa a cuidar dela. Mas não só cuidar, aqui é um líder pedindo oração para aqueles que se tornaram seus liderados. E como é precioso um líder ter a liberdade, a ousadia ou a coragem de pedir oração para os seus liderados. Não é verdade? Será que você tem vergonha? Será que você tem
alguma dificuldade em pedir oração para aqueles a quem você lidera? Às vezes o pai com o filho, às vezes até o marido com a esposa com o marido, ou se você lidera, pedir oração, você chefia em alguma área de uma empresa, do seu trabalho, na vida profissional, numa escola. Imagina o professor pedindo oração para um aluno. O que está mostrando aqui para a gente na carta de Paulo aos Efésios é que não há problema. Se você precisa de oração, peça. Mas ele pediu com um propósito: coragem. Coragem. A minha oração é para que Deus te dê coragem para você pregar o Evangelho ousadamente, mesmo preso. E aí chega um momento da vida que Paulo parece nada mais o abalava. Agora ele estava acorrentado e preso, mas ainda assim ele continuava pregando o Evangelho. Qual era a dor que ele tinha? Talvez da solidão, de estar sozinho, de não poder abraçar os irmãos. A dor dele não era por estar preso simplesmente. A dor de Paulo, eu creio, poderia ser a falta da comunhão, de abraçar os irmãos, de celebrar os irmãos da igreja, de estar junto com os irmãos, de pregar a palavra a eles e no final dar um abraço em cada um, vamos falar assim, na saída do culto. Ah, como isso é precioso! A comunhão é tão maravilhosa. Então o motivo de oração de Paulo não é simplesmente assim: gente, orem por mim porque eu estou me sentindo tão sozinho. Gente, ore por mim para que os processos dessa prisão sejam julgados. Gente, ore por mim para que essas correntes caiam, para que o advogado seja bom e consiga me tirar, para que um habeas corpus seja liberado. Não era isso que Paulo estava pedindo. Paulo, num ambiente hostil, num ambiente difícil, numa prisão, algemado, julgado como um criminoso, o que ele pede é algo tão simples para nós, mas poderoso para Deus. E diz: orem para que o Espírito Santo de Deus, orem por mim, para que eu tenha ousadia e coragem para pregar o Evangelho. Ah, é tão maravilhoso. Num ambiente hostil, num ambiente onde ele estava preso por pregar o Evangelho, a perseguição se dava por isso também, ele pede: eu não vou parar, orem por mim, para que eu não pare nunca e para que eu continue sempre, porque se eu continuar, Deus vai agir na minha vida. Será que você quer viver isso? Você quer trazer isso sobre a sua vida? Você quer levar isso até as últimas consequências como Paulo? Que assim seja. Talvez a gente esteja vivendo um tempo como Jesus no Getsêmani, de dizer assim: Senhor, está difícil. Se possível, passa de mim esse cálice. Me deixa voltar para o lugar onde eu quero ficar. Mas todavia não seja a minha vontade, mas a sua. Então que Deus te dê graça. E eu quero orar por você, para que você tenha coragem para pregar o Evangelho. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Senhor, pelo teu povo, para que haja coragem, coragem, coragem para pregar o Evangelho. Que haja coragem para pregar a tua palavra. Que haja coragem para serem ousados, destemidos. Ah, Senhor, para que possam ir além, não parem diante das perseguições, não parem diante das afrontas e possam ver os céus abertos e a glória do Senhor se manifestando sobre cada um deles. E sabendo que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre e tudo o que fizerem será bem sucedido, porque o Senhor é com eles. Abençoe-os a Deus, abençoe as suas casas, seus ministérios, que possam pregar o Evangelho para as suas famílias, possam pregar o Evangelho, ó Deus, onde estão, onde trabalham, onde estudam, que não tenham vergonha, que você seja abençoado por Deus, em nome de Jesus. Que a sua vida seja abençoada e que Deus cumpra em você o propósito dele
em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a nossa próxima sala de oração.